Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs evangélicos de diversas denominações. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma noite abençoada. Estou na minha residência e tenho uma mensagem muito forte para passar e para compartilhar com vocês. Veja bem, meus irmãos, nesses últimos tempos nós estamos sofrendo com a decisão de fechar todas as igrejas evangélicas e católicas contra o evangelismo. Veja só, isso está acontecendo porque muitos pastores, muitos padres se corromperam, muitos se desviaram da fé e começaram a pregoar coisas que Deus não havia falado para fazer. Falsos profetas estão surgindo já, e nós estamos num tempos difíceis. Muitos dizem que vai melhorar, muitos pregam que vai mudar as coisas, quando na realidade, há uns 2 anos atrás eu havia falado sobre isso, e ninguém deu crédito aos meus amigos evangélicos. E nessa noite passada, eu tive uma triste surpresa de um pastor muito abençoado, muito temente a Deus, e que ele se propôs dizendo que Deus havia colocado no coração dele para ele jejuar e chamar o povo para jejuar por esses mesmos falsos profetas e para eles pedir arrependimento por eles. Veja bem, meus irmãos, Deus enviou um profeta dos Estados Unidos, junto com a esposa brasileira, e Deus havia dado o recado para ele, chegar até o presidente Bolsonaro e pedir que ele proclamasse a nação e chamasse os líderes evangélicos para propor um jejum de arrependimento dos nossos pecados. E só assim Deus cessaria essas pragas que estão afligindo o povo dele. E com isso muitos evangélicos também estão padecendo por causa dessa praga e por causa que algo de errado há no coração dessas pessoas. É impossível Deus permitir que Satanás entre ou a morte venha até a pessoa sem que ela tenha dado um motivo aparente. E não se autoexaminando e nem se autoanalisando como estava o coração dela perante a Deus. Eu só vou te dar um exemplo do irmão Lázaro. Espero que Deus tenha recolhido ele mesmo. Deus havia falado para ele não entrar na política, ele teimou e entrou na política. Você viu o que ocorreu. Será que no coração de muitos pastores não está assim? Por isso que o povo hoje está sofrendo? Então esse pastor Carlos Cardoso, homem de Deus, muito temente a Deus, eu fiquei triste com ele por causa disso. Ele proclamando um jejum para orar por esses pastores da alta sociedade, vou dizer o nome que eu não tenho medo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R.L. Soares, Agenor Duque, Samuel Ferreira. Esse grupo de pastores estão muito preocupados nos bolsos deles. Porque eles não estão preocupados com a salvação, pregar a salvação para o povo, pregar arrependimento, porque o Silas Malafaia foi chamado lá e mudou a história. Em vez de ser um jejum de arrependimento, ele foi falar para o presidente fazer um jejum, convocar a nação para um jejum de paz e prosperidade. Meu irmão, aonde é que vai haver paz e prosperidade, sendo que Deus está irado com a nossa nação por causa da idolatria, dos pecados, que muitos pastores dessa linhagem grande têm distorcido a palavra de Deus e sendo lobos ferozes, devoradores de carne das ovelhas. Você vê, mal saiu o propósito ajuda do governo no auxílio emergencial de R$600, o senhor Valdomiro Santiago vendeu o feijão por R$1.000 e depois vem com a cara de tacho na televisão falar que não.
o Silas Malafaia colocou uma escola de samba. R.L. Soares, com aquela carinha de santo, querendo montar uma igreja maior do que a do Valdomiro, do que a do Edir Macedo. Sem contar no Edir Macedo, que comprou, né, muitas coisas, que nem o Santiago, e diz que não. Tudo bem que eles tenham que ter uma vida abençoada, eu até concordo. Mas judiar do povo e depois vir um pastor abençoado como esse, pastor Carlos, e proclamar um jejum, e depois dar a referência de Oséias 4 até o versículo 6, por que ele não deu o restante? Veja o que está escrito, por isso é a minha revolta. Veja o que está escrito em Oséias capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Vamos para a mensagem em nome do Senhor Jesus. O livro é Oséias, capítulo 4, versículo 1. E o título é: Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. 2. Só prevalece a perjurar e o mentir, e matar e furtar e adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfacerá como os animais do campo, e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Vixe! Todavia, ninguém contenta com qualquer, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como o que contende com o sacerdote. 5. Isto cairás de dia, o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Olha que Deus fala. E está escrito, tá? 6. Olha o que o pastor Carlos pregou. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei de teus filhos. 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade deles tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o profeta, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Que obras são essas? Você lembra que Deus, quando o povo saiu do Egito, Deus falou para o povo não se misturar com aquele povo que estava ao redor e nem praticar as coisas que aquele povo praticava. Hoje, as pessoas estão mais fazer a tendência do mundo e aceitar as imposições do mundo, do que se prostrar diante de Deus, se arrepender dos pecados e se consertar com Deus. Querem sim a prosperidade que Deus tem, querem sim as riquezas, conquistar casas, mansões, fazendas, gados, e deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de atender ao órfão, ao necessitado através dos dízimos e das ofertas, e começaram a juntar riqueza aqui nesse mundo. E agora, depois dessa epidemia, e ontem saiu, pelo que está acontecendo aí nas redes sociais, a proibição das igrejas, fazer culto nas igrejas. Olha só, olha o que esses homens conseguiram arrumar para o povo de Deus. Deixar os órfãos sem igreja para buscar a Deus. Então, meu irmão, aí como é que você vai jejuar por uns profetas desse? Como é que você vai orar para Deus tocar o arrependimento, sendo que o próprio Deus os rejeitou? Pastor Carlos, eu gosto muito do Senhor, as suas mensagens são muito edificantes, mas o Senhor nos entristeceu, porque
Eu não aceito esse tipo de situação. Eu mesmo não vou orar para Deus fazer isso. Eu posso orar sim, para Deus ter misericórdia. Porque a misericórdia possa ser que mude o coração desses homens. Porque a ganância continua do mesmo jeito. A arrogância, a soberba, a altivez. Principalmente de um aí que tem um chapéu preto. Então, vamos nos consertar nós. E ele pedir misericórdia só. Não temos que abrir jejum mais por esses homens. Porque eles não têm misericórdia do povo. Bastou sair uma esmola que o governo deu, já caíram que nem formiga. Em cima. Lobos devoradores. Não deixando nem o povo. Nem o povo saciar a fome deles. No 9. E por isso, como é o povo assim, o sacerdote, visitarei sobre eles os seus caminhos e darei a sua recompensa das suas obras. Olha, pastor, olha as obras, hein? E comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incumbência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. 12. E o meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e a eles se corrompe, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrifico sobre os cumes do monte, queimo incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do oleiro, porque a boa sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e vossas nora adulteram. Vou parar por aqui. Deus colocou até aqui, vou até aqui. Veja bem, meus irmãos. Veja que essa mensagem não é só apenas para os pastores hoje que estão errando, não, hein? É para nós também. Vamos nós examinar, não vamos condenar ninguém, mas vamos buscar em Deus a solução. Vamos nos humilhar perante ao nosso Deus. Pastor Carlos, se o senhor fazer um propósito de jejum pelo povo, para se humilhar perante ao nosso Deus e os nossos governantes, estamos juntos. Mas nessa de jejuar por esses pastores, estou fora. Porque eu não aceito esse tipo de situação. E acredito que muitos dos irmãos também não vai aceitar esse tipo de situação. Se aceitar, amém. Mas é como, lembra lá em Jeremias 15? Nem se Moisés e Daniel e um outro profeta se colocassem de pé diante de Deus, Deus não ouviria a oração daquele profeta Jeremias pelo povo. Sabe por quê? Porque é povo de dura serviço. Está escrito lá em Jeremias. E o Senhor, como bom entendedor da palavra de Deus, junto com o povo de Deus, está bem avisado. Dá uma lidinha lá em Jeremias e completa esse daqui que o Senhor deu de exemplo, para que amanhã o Senhor não caia no mesmo erro desses outros que caíram. Porque o cair é o do homem, o levantar é de Deus. Basta apenas se arrepender. E eles não, por enquanto, eles não querem se arrepender. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor, meu Deus, que nos perdoe. Peço ao Senhor, meu Deus, porque muitos têm medo de pregar essa verdade. Mas a situação está tão crítica, Senhor, que se nós não falarmos, se o Senhor não nos der coragem para falar, meu Deus, a situação vai de mal a pior. Por isso, meu Deus, nós conhecemos um pouquinho. Nós já estamos sobreavisados que se nós não te obedecemos, nós vamos perder a nossa comunhão com o Senhor. Imagine esses homens que conhecem e têm teoria, têm prática, têm experiência com o Senhor e com o inferno. Meu Deus, muito obrigado por essa mensagem. Que o Senhor venha nos abençoar e venha nos ajudar a nos arrepender dos nossos maus caminhos. Meu Deus, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.